Mais um domingo que o Senhor nos apresenta, o dia do Senhor, onde também podemos estar aqui junto com os irmãos que estão conosco aqui de forma presencial, aqueles que estão nos seus lares nos acompanhando, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E hoje em especial, além de louvarmos o Senhor e adorar ao Senhor, nós temos também o privilégio de nos encontrarmos mais uma vez diante da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. E creio que de forma espiritual termos essa comunhão com Deus e uns com os outros, e tomara que isso seja para todo sempre, conforme a orientação do Senhor na sua palavra, né? Em memória de mim, e graças a Deus por isso. Então sejam todos muito bem-vindos nesta noite na casa do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que possam abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 11, 26, e o texto de Jeremias irá ficar para o final do sermão. Nosso tema de hoje é Ceia do Senhor e revelações de Jesus sobre a sua morte, o que Ele nos revela para nós neste momento que Ele está ali diante dos seus discípulos e ali ministrando a Santa Ceia do Senhor, inaugurando este sacramento, né? Após Ele ceiar, Ele vai ministrar a Santa Ceia do Senhor, a nova aliança, momento de extrema importância para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, e como nós gostamos de dizer sempre, para a igreja do Deus vivo, porque Ele vive. 1 Coríntios 11, 26, vamos ler todos juntos? Está aqui já na tela, né? Está também na sua Bíblia aí. Nos fala assim a palavra do Senhor, todos juntos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. De novo, em memorial, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ler agora como um desafio de fé, vamos lá? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Agora sem olhar para o texto. Vezes que comede esse pão e bebede esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele... Olha, glória a Deus, que bênção, maravilha, irmãos. É o que a palavra de Deus nos registra, em particular, Paulo está transmitindo para nós o que ele recebeu do Senhor. E durante a refeição ali naquele cenáculo, no lugar onde o Senhor Jesus estava reunido com os discípulos, naquela última noite, naquele último momento de encontro, de paz, de comunhão, de alegria, um momento singular na história do cristianismo, Jesus tomou o pão e partindo deu aos discípulos e disse-lhe: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, em favor de nós, façam isso em memória de mim. Nós vamos encontrar essa palavra agora do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 22, e versículo 19. E também de imediato no versículo 20 de Lucas 22, vai também ser registrado que após a refeição, além dele ter tomado o pão, ele também tomou o cálice de vinho, e deu a eles dizendo, deu aos discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, de nós, da igreja. Ou seja, após a ceia, ele ter antecipado a Páscoa, ceado com os discípulos, agora ele inaugura a nova aliança em si mesmo. Ele toma um pedaço de pão em suas mãos e começa a fazer as revelações a respeito de sua morte. Aquele pão representaria o seu corpo. Ele ainda estando vivo, ele já estava falando da sua morte e que morte ele sofreria. Também, por semelhante modo, ele toma ali o cálice, o seu sangue, que representa o seu sangue derramado na cruz. Ainda não tinha acontecido, mas ele já estava falando, profetizando aos discípulos, inaugurando a nova aliança, o vinho novo, aquele primeiro vinho que saía, que encontrava-se ali com ele. Ele agora era esse vinho, esse sangue dele que seria derramado por nós ali na cruz. As palavras são do próprio Senhor Jesus, revelando sobre a sua morte, né? Sobre aquele momento que ali iria acontecer logo após
esse momento da Santa Ceia, onde ele seria traído, entregue aos seus algozes, e depois crucificação, morte e ressurreição. Tais palavras e atos traz para nós significados que nos mostram a própria visão do Senhor Jesus a respeito da sua morte e provendo para nós a revelação da sua morte. Na noite antes de sua morte, Jesus, como nós já falamos, reuniu com os seus discípulos e nada mais essa reunião não passou de um jantar maravilhoso, de um encontro maravilhoso. E ele sabia que estava chegando a sua hora, a hora da sua crucificação, e que certamente não tinha mais muito tempo para estar com seus amigos, com os seus discípulos, não teria mais as oportunidades de realizar os seus sinais e prodígios ao seu lado e ministrar os seus ensinamentos. Os sinais e prodígios estariam ainda para acontecer, maiores ainda do que ele já havia praticado. O ensinamento maior que ele havia já falado estaria para acontecer, que era o cumprimento das profecias messiânicas em relação à sua morte, em relação também à sua ressurreição. Ato que, se não acontecesse, de nada serviriam os sinais e os prodígios que ele fez, e nem tampouco serviria para nós os seus ensinamentos. Mas tudo isso ganha uma força, ganha uma verdade absoluta, quando ele encara a morte e ressuscita. Tudo o que o Senhor Jesus fez nos leva a crer que verdadeiramente Ele era e é o Filho de Deus, que Ele viveu e morreu e ainda vive. E é Ele que diz que ia ressuscitar e agora diz que vai voltar. Também cremos nessa promessa da sua volta. Então ele tinha pouco tempo para estar com seus amigos, com seus discípulos, mas já estava revelando atos sobre a sua morte, sobre o que iria acontecer com ele a posteriori, após aquela reunião. Por isso, essas últimas palavras, essa última ceia com eles era muito importante, como também serve de muita importância para nós hoje. E depois do jantar, Jesus pegou ali um pedaço de pão, como ele faz a narrativa, e um copo de vinho, e dá e distribui aos seus discípulos. Isso tem um significado profundo para nós, e nós vamos falar daqui a pouquinho. E ele explicou que o pão representava seu corpo, que seria dado por eles. Jesus estava trazendo esse significado da nova aliança. O vinho representava o sangue de Jesus, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens, e agora promovendo a salvação definitiva a todos os que creem. Essa revelação de Cristo nos traz paz, nos traz segurança, nos traz esperança, convicções de que um dia veremos de verdade o nosso Deus como Ele é, na glória eterna, e seremos ali glorificados junto com eles. Então Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia para lembrar dele, tamanha importância, mas também tamanha preocupação do próprio Cristo para que a sua morte não entrasse no esquecimento. Então, sempre que se juntasse para comer o pão e o vinho, os discípulos lembrariam do sacrifício de Jesus na cruz, e é o que nós estamos hoje fazendo também, colocando em prática esse ensinamento, esse pedido do Senhor Jesus. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram, e é exatamente isso que nós estamos fazendo todos os dias, a todo momento que nos reunimos, nos assentamos para ministrar e participar da Santa Ceia do Senhor, de forma espiritual, como se o Senhor Jesus estivesse aqui conosco, presente, de forma visível, e estivesse ministrando para nós o pão e o cálice, o seu corpo e o seu sangue, que é oferecido por nós, sendo nós ainda pecadores e carentes desta graça. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu, os seus discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia de forma regular e pertinente, e a ensinar aos outros a fazerem isso em obediência ao pedido do Senhor Jesus. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, havia uma preocupação no coração do Senhor Jesus, que ele não fosse esquecido, e principalmente que ele fosse lembrado pela sua morte, e morte de cruz. Então, toda vez que nós nos reunimos em Santa Ceia, o que vem em nossa mente em primeiro lugar, ou que precisa vir em primeiro lugar em nossa mente, é que Jesus morreu. Jesus foi sacrifício vivo e perfeito por mim e por você, o Cordeiro Pascual.
É esse sentimento, é este pensamento que precisa estar entronizado em nosso coração. Não pode ser um outro motivo disperso em nossa mente, em nosso coração, ou quem sabe disperso por algum problema, por alguma situação que estamos vivenciando e que nos leva para longe desta realidade que hoje, neste momento, é lembrar, é pensar que Cristo morreu, que Ele foi sacrifício vivo e santo por mim, e após esse gesto e após a sua ressurreição, hoje eu sou salvo porque alguém morreu por mim. Então, quando sentamos à mesa do Senhor, o que o Senhor Jesus quer de nós, que possamos lembrar da sua morte, do seu sacrifício pleno e perfeito por nós. Por isso que há mais de 2000 anos que já se passaram, nós estamos ainda fazendo, lembrando e colocando em prática esse pedido do Senhor Jesus, que foi a ceia que Ele instituiu, a ceia que Ele celebrou. E esta ceia, este ato do Senhor Jesus, traz para nós 3 revelações que eu quero destacar. A primeira é a centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto em memória. Olha que coisa. Todas as vezes que nós nos reunimos diante da ceia do Senhor, nós estamos trazendo ao centro a morte do Senhor Jesus e colocando em prática todo o rito da sua instrução, dessa própria instrução, dos seus próprios lábios, a respeito deste culto em memória. Olha que coisa interessante. Não sei se nós já paramos para pensar sobre isso. Hoje está sendo culto em memória de quem? A morte de Cristo. Olha que coisa bonita. E aí eu puxo aqui para nós, e me perdoe aqui o espaço teológico, eu não sou teólogo, né? E longe de querer ser, mas muitas vezes nós falamos assim, né? Culto em memória não podemos fazer, não é isso? Mas todas as vezes que fazemos uma Santa Ceia, estamos fazendo culto em memória. Só que não estamos fazendo em memória de qualquer um. Estamos fazendo em memória daquele que ressuscitou e que prometeu que vai o quê? Voltar. A esse sim. E que ele pediu, fazer isto em memória de mim. Não estaria fazendo isto hoje, se caso ele não tivesse o quê? Ressuscitado. Uma vez que ele ressuscitou e pediu, e é por isso que os cristãos, em memória e em obediência, nos reunimos diariamente, mensalmente, ao redor da mesa do Senhor, para lembrar exclusivamente da sua morte e da sua ressurreição. Então eles, os crentes, nós deveríamos beber e comer, né? Comer o pão e beber o vinho em sua memória. E além do mais, o pão, como o próprio Senhor Jesus diz, representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor de cada um de nós, enquanto o vinho também representava exclusivamente o seu sangue derramado na cruz por mim e por você, um privilégio, sendo nós ainda pecadores. Jesus foi ao sacrifício por nós. Em outras palavras, ambos os elementos apontam para a morte de Cristo, era pela morte que ele, Jesus, desejava ser lembrado, irmãos. Essa vontade era de Deus. Eu não sei se você qual seria a fase da sua vida que você gostaria de ser lembrado. É interessante que muitas vezes, quando falamos de Jesus, muitas vezes pegamos os milagres de ações sociais que ele fez, pegamos ali os milagres que ele operava de uma forma tremenda, como ressuscitar os mortos, os seus ensinamentos. E muitas vezes lembramos do Senhor Jesus pelos seus prodígios. Mas a vontade de Jesus não era ser lembrado pelos seus sinais e prodígios que ele praticou, mas a vontade dele era ser lembrado pela sua morte. E qual seria a minha vontade? Como eu gostaria de ser lembrado, irmãos? Pela nossa morte, pelos nossos sinais e prodígios, pela nossa vida, pela nossa existência? Como que as pessoas vão lembrar de nós após a nossa morte? Como será essa lembrança? Será que seremos lembrados mesmo? Ou quem sabe, num curto espaço de tempo, já seremos plenamente esquecidos por todos? Isso é tão verdadeiro que o próprio Cristo, apesar de tudo que ele fez, e apesar da sua morte após sua ressurreição, se ele fosse tão impactante para o seu povo, ele tinha também essa preocupação, que poderia ser esquecido. Então ele vai rechear a sua mensagem
enquanto aqui na terra, dizendo diante dos discípulos: fazer isto em memória de mim. Eu quero ser lembrado pela minha morte. Não esqueçam disso, porque tudo que eu fiz vai ser direcionado à minha morte e à minha ressurreição. Então a Santa Ceia centra a nossa atenção na mensagem principal do Evangelho, a morte e ressurreição de Jesus. E como tudo que acontece muitas vezes em nossas vidas, nós podemos ser traídos, porque é muito fácil nós esquecermos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por exemplo, quantas vezes você pensou que Jesus morreu, que Jesus foi ao sacrifício por mim e por você nessa semana? Quantas vezes você pensou nisso? Quantas vezes você foi pego imaginando: meu Pai, Jesus morreu pelos meus pecados, Senhor? Quantas vezes você foi achado nessa oração e nesse pensamento da morte de Cristo? Eu quero crer que poucas pessoas pensaram na morte de Cristo nessa semana. Talvez pela turbulência que foi esse mês, está sendo esse mês de setembro para nós brasileiros, creio que nós pensamos em muitas coisas, mas não pensamos na morte e na ressurreição de Cristo. Esse pensamento foi roubado de nós, pelas preocupações do tempo presente. E isso pode muitas vezes acontecer na sua vida de forma natural. Você talvez esteja passando por uma turbulência, por uma dificuldade, e centraliza mais os seus pensamentos nos problemas do que na morte de Cristo. E você vai deixar de ter uma referência do amor de Deus, da graça de Deus, do milagre que pode acontecer na sua vida quando nós voltamos a pensar naquele que morreu por mim e por você. Essa era a preocupação do Senhor Jesus. Que as atividades do dia a dia, que a correria do dia a dia, que a ansiedade que porventura viesse sobre nós, roubasse de nós esta verdade que é a morte e ressurreição de Cristo. Algo que deveríamos pensar em todo o tempo da nossa existência. Eu sempre costumo dizer aqui à igreja, e aqueles que já nos conhecem há muito tempo, que se dependesse de mim, todo o nosso culto teria a ministração da Santa Ceia. Porque isso seria a revelação da nossa vontade, não querer esquecer diante de Deus dos homens da morte de Jesus em nenhum momento da nossa existência, em nenhum ato de culto a Deus. É um memorial. É um pedido daquele que nos amou e nos amou perfeitamente na cruz. Então, a morte e a ressurreição de Jesus foi o acontecimento mais importante da história. E ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu o perdão de Deus. E quem crê nele não será mais condenado. E quem crê nele terá em si mesmo sinais da cruz em sua existência, para o caracterizar, para o revelar como servo de Deus, do Deus vivo na face da terra. E quem crê nele será alcançado com toda sorte de bênção. Então, ao ressuscitar, Jesus provou que a sua vitória ela foi completa. Então, ele tem direito de ser lembrado pela sua morte, porque lembrar da morte de Cristo é como se nós lembrássemos que ele vive. Esta é a verdade que paira em nossos corações, que adormece em nosso coração, que agita o nosso coração, que nos faz viver e respirar cada dia na certeza que Cristo vive e vive eternamente, que nós iremos viver por Ele para todos sempre. Então agora temos a promessa da ressurreição também e da vida eterna. Então isso nos leva a uma esperança, a uma expectativa de vida eterna sem precedente. Não há nada mais importante que isso, a saber que Cristo ressuscitou e venceu, e nós que cremos também ressuscitaremos e venceremos com Ele, porque quando eu estou diante da ceia do Senhor, eu centralizo a morte de Cristo, mas vejo a sua ressurreição e já almejo a sua volta e viver a eternidade com Ele. Então, quando tomamos a ceia, declaramos nossa fé na morte, mas também declaramos a nossa fé na ressurreição de Jesus e declaramos a nossa fé na salvação através de Jesus. Ele nos resgatou verdadeiramente na cruz. E assim podemos mostrar ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos os que nele creem. É a primeira revelação da ceia do Senhor. Jesus falando da sua morte, Jesus falando da sua ressurreição, e Jesus falando que todo aquele que nele crê, que todo aquele que experimentar do pão e do cálice,
não morrerá e viverá eternamente. Você quer saber a segunda revelação que nós temos de Jesus Cristo sobre a sua morte ali na ceia? A segunda revelação que aprendemos com a ceia do Senhor diz a respeito ao propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o cálice representava, ele diz lá, meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, com objetivos. O próprio Jesus disse, para perdão de pecados, Mateus 26, 28. Essa é a revelação, o propósito da morte de Cristo. Trazer para nós, através do seu sangue, a aliança nova que foi derramado na cruz, ao nosso favor, e um favor que nos atinge pelo perdão dos nossos pecados. Queridos, depois de uma jornada de um dia, diante de tantas coisas que pensamos e fazemos, que já fizemos e que ainda vamos fazer, eu não sei quantos de nós temos aquele hábito, aquele costume de antes de deitar, se ajoelhar diante do Senhor e clamar, agradecer, pedir perdão, e aí relaxar o corpo, depois da alma aquecida pelo Espírito Santo de Deus, e conseguirmos deitar e pegar no sono, crendo que Deus cuida da gente, como o salmista diz, e com a consciência tranquila de que fomos perdoados por Deus. Que alívio, né? Tem uma propaganda de um medicamento, eu acho que é maracujina, salvo engano. Não sei se é bom, que eu nunca tomei, tá? Depois quem tomou me fale. Mas a pessoa quer dormir e parece que ela está sonhando, chegou as contas para pagar. Um monte de conta. Aí depois parece que toma maracujina, as contas desaparecem, são pagas. Eu falei assim, meu Deus, eu queria tomar esse remédio. Porque já pensou se eu, antes de dormir, tomar esse remédio, dormir no outro dia, não ter conta nenhuma para pagar? Será que vai acontecer? Hein? Não vai. Mas tira a maracujina do lado e coloca agora os seus pecados, que a conta você vai pagar em nome de Jesus. Se é fiel, o justo vai receber o que é necessário para a sua existência. Ninguém vai bater na sua porta para te cobrar. Mas traz preocupações, né? Mas o que deveria trazer e roubar o nosso sono são os nossos pecados. São os nossos erros. Isso que deveria roubar o nosso sono. Isso que deveria provocar em nós aquela ansiedade espiritual. Jesus, eu preciso parar de pecar. Eu preciso viver mais em santificação diante do Senhor. Eu preciso crer mais que o Senhor está comigo e que verdadeiramente os meus pecados foram perdoados por completo ali na cruz. E diante de uma consciência diante de Deus, no final de um dia, antes daquele sono revigorador que o Senhor vai nos proporcionar, você já ajoelha diante do Senhor e agradece, e arrepende, pede perdão. E assim você, certo de que foi alcançado de todo o perdão, de toda a sua dívida, aquilo tem que provocar em nós um refrigério, uma paz, uma serenidade, confiando e crendo que Jesus morreu, o seu sangue foi derramado e os meus pecados foram perdoados. Essa é a aliança que Cristo fez em nós, derramou em favor de muitos, de todos nós, o seu sangue para perdão de pecado. E nessa consciência, isso traz paz no meu coração, elimina qualquer possibilidade de perdição e condenação, e me aproxima da salvação, e me leva mais perto de Deus. Isso traz paz, e eu deito e pego no sono, porque todas as outras coisas serão acrescentadas à minha vida, à minha existência, conforme a vontade de Deus. Você consegue dormir depois de uma oração que você pede perdão pelos pecados? Isso deveria trazer para nós paz, porque alguém pagou por nós. Estamos livres, fomos justificados. E é isso que o Senhor Jesus está revelando na cruz. Calma, tenham paz, porque aquilo que poderia trazer dano eterno à nossa existência, não mais está direcionado àqueles que creem que eu vivi, que eu morri, que eu ressuscitei, e que na cruz o meu sangue foi derramado em favor de todos. Em favor de vós. Calma.
Agora é hora de deitar e dormir, porque os nossos pecados foram perdoados, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Se me permite uma outra ilustração pessoal, não sei quantos já passaram um dia aí de labuta, de suor, de transpiração pelo serviço que tem feito, e tem hora que ele dá aquela suspirada, eu falei, meu Deus, eu preciso de um banho. Eu tenho que tomar um banho. Tem gente que é assim, tem gente que não é, mas eu estou falando para quem é, né? Para quem gosta do banho. Mesmo que seja em tempo de frio. Né? Eu preciso tomar um banho, eu preciso chegar em casa, tirar essa roupa e tomar um banho e relaxar. Ele está concentrando o alívio daquela labuta do dia, daquele trabalho do dia, a um gesto, a um simbolismo. Tomar um banho resolve o meu problema. Alguns chegam a dizer assim, eu preciso tomar um café. Tomar um café, que beleza. É assim, é isso que precisa acontecer conosco. Quando estamos diante de Deus, lembramos do seu sacrifício. O seu sangue derramado na cruz, nos limpando, tirando todo o peso, toda a culpa, todo o pecado, nos purificando, trazendo alívio para a nossa alma, convicção de vida, certeza para a nossa existência. Depois da oração, parece até que nós saímos um pouquinho do chão e crescemos, porque estamos sendo aliviados e perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aí eu deito e pego no sono, porque toda a minha dívida, toda a minha sujeira, todo aquele peso foi retirado de mim por Cristo na cruz. Essa declaração verdadeira, maravilhosa, de que através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança conosco, cuja maior das promessas era o perdão de pecados. Aí, por favor, queridos, pessoal aí da transparência, joga lá em Jeremias para nós, 31. Jeremias 31. Vocês vão estar na tradução da tradução revista atualizada. Jeremias 31, aí do verso 31 a 34. E eu vou estar lendo na nova tradução da Almeida, que nos fala assim. Presta atenção, irmãos. O que o profeta já anunciava da nova aliança. A que ponto nós podemos chegar uma vez nessa convicção do que o Senhor revela para nós ali na Santa Ceia do Senhor, na sua segunda revelação. Diz assim a partir do verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança. Isso está acontecendo agora com Jesus, nessa quinta-feira, após ceiar, agora inaugurando a nova aliança, o pão e o cálice. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, a velha aliança do Cordeiro, Pascual, no dia em que o tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, lá com Moisés, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo fiel, Diz o Senhor, Deus não quebrou a aliança, quem quebrou a aliança foi o povo. Porque esta é a aliança que farei, agora ele fala, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei, veja bem, querido, na mente lhes imprimirei a minha lei, também no seu coração as escrevereis, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, Deus tomando posse definitiva do seu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, veja bem, há uma profecia que vai chegar uma época que eu não vou mais precisar falar de Jesus para alguém. Não vou pregar mais o Evangelho para alguém. Quando esta aliança estiver plenamente completa e feita em Cristo Jesus, haverá apenas um povo, o povo de Deus. Então não haverá mais necessidade da pregação. Porque todos que estão ali já conhecem o Senhor Jesus, não vão precisar conhecer, eles já são conhecidos por Deus. Olha como o texto termina. Não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, ou seja, conheça o Senhor Jesus, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais lembrarei. É o sacrifício da cruz.
E uma vez que eu sou tomado e tomo posse desse sacrifício em minha vida, e quando você está de posse desse sacrifício pela fé, você se torna povo de Deus, conhecido de Deus, e os nossos pecados não serão mais lembrados por Deus, querido. Isso traz paz no meu coração, isso traz tranquilidade, e me impulsiona a continuar vivendo, a saber que um dia não precisaremos mais falar de Cristo, porque todos que estarão à nossa volta já o conhecem. Já o conhecem. São promessas de vida eterna. São promessas daqueles que foram alcançados pelo sacrifício, daqueles que celebram a morte e ressurreição de Cristo, comendo do pão e bebendo do cálice, trazendo em sua memória constantemente a sua morte, o seu sacrifício, trazendo em si mesmo todos os dias a certeza da salvação, trazendo em si mesmo a certeza que os seus pecados foram apagados, perdoados plenamente na cruz, e agora nós só temos um caminho e um destino, o caminho que nos leva à morada eterna com o Senhor Jesus. Eternamente, o céu é o nosso lugar para todo sempre. É isso que a Santa Ceia, é isso que o Senhor Jesus está revelando sobre a sua morte. Nós estaremos sendo conduzidos através da remissão dos nossos pecados, à vida eterna com Deus. Que privilégio! Vocês querem saber qual a terceira revelação que nós podemos aprender na ceia do Senhor, através de Jesus, falando sobre a sua morte? A terceira revelação ensinada pela ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Embora, irmãos, Jesus estava ministrando ao coletivo, embora a igreja, o corpo, simboliza o coletivo, muitas mensagens, há coisas dos benefícios da morte de Cristo, que é pessoal, é individual, não pode ser levado ao coletivo. E graças a Deus por isso. Porque ninguém poderá ser salvo porque alguém é santo ao seu lado, mas também ninguém poderá ser condenado porque existe um pecador ao seu lado. Tem coisas que o Senhor revela para nós sobre a sua morte que é pessoal, que é individual, e que temos que caminhar cada vez mais, tendo consciência da responsabilidade pessoal que temos para com o sacrifício que o Senhor fez por mim. E uma vez com a igreja, que é o corpo de Cristo, falamos o sacrifício que fez por nós. Mas antes de nós, precisamos pensar em mim. O sacrifício que Ele fez por mim. Então, de forma pessoal, precisamos tomar posse desses benefícios. Então, o drama ali no cenáculo, os discípulos eram apenas o quê? Espectadores, não eram apenas espectadores, mas eles eram o quê? Participantes daquela cena. Jesus estava trazendo eles para uma união de percepções, que eles estariam também igualmente juntos com eles naquela caminhada, como a igreja se faz hoje presente. Então, naquele drama ali do cenáculo, nas palavras do Senhor Jesus, os discípulos tinham consciência que a partir daqueles momentos, eles não eram mais apenas espectadores dos sinais e prodígios do Senhor Jesus, mas agora eles eram participantes. Não poderia mais apenas ser espectadores. Como você hoje também precisa tomar posse disso, você não pode ser apenas um espectador da história do que o Senhor Jesus, do que a palavra revela sobre a humanidade. Você precisa ser um participante dela. Você precisa atuar com a sua fé, com o seu testemunho. Você precisa atuar com a sua fidelidade, com a sua oração, com a sua certeza, com as suas convicções de que verdadeiramente Cristo ressuscitou e vai voltar. Não somos mais apenas espectadores, mas somos participantes dessa verdade, porque por ordem do Senhor Jesus e por ação plena do Espírito Santo, nós hoje somos a revelação da morte de Cristo em favor de todos aqueles que creem. Não dá mais para ser apenas um espectador, assistindo o que o Senhor Jesus fez, ou o que Ele está fazendo. Agora nós somos, por ação do Espírito Santo, participantes ativos, e nós precisamos tomar posse dessa bênção. Então Jesus não somente partiu o pão, mas preste atenção, querido. Ali com os discípulos, Ele não somente partiu o pão, mas Ele deu o pão. Deu-lhes o pão para que comesse.
Nesse gesto, Jesus está falando, agora vocês não são mais espectadores. Vocês agora são participantes comigo. Vocês estão comigo. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. Vocês não são mais espectadores do meu sangue. Você só não vai mais assistir o meu sangue ser derramado. Vocês agora fazem parte deles. Não são mais espectadores. São participantes plenos do meu sacrifício em favor de vós. Então, da mesma forma, não bastou que Cristo morresse. Temos que nos apossar das bênçãos de sua morte em todo o tempo da nossa existência. Não somos meros espectadores, mas participantes. Então, o ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. Isso é gesto individual. Você e Deus. Você e Deus em todo o tempo. Cada discípulo tomou o pão, cada discípulo tomou o cálice, e assim passaram a ser, comumente com Cristo, participantes da glória de Deus, da morte e também da sua ressurreição. Por isso, irmãos, a Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo, por favor, não esqueçam de mim, olha, lembra do que eu fiz, então, olha, por favor, eu vou morrer, mas não esqueça do meu nome. Não foi isso. Não foi uma declaração sentimental desse tipo, não esqueça de mim. Antes foi um drama com grande riqueza de significado espiritual, por mim e por você. Fazer isto em memória de mim, porque este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é dado por vós. Fazer isto em memória a mim, até que eu volte. E aqueles que assim se comportam diante do Senhor, percebendo as revelações do Senhor Jesus sobre a sua própria morte, herdam, através dele, a vida eterna e a salvação, aonde todos nós estaremos mais uma vez diante dele, e agora, para todo sempre, sem nenhuma outra visão que não seja a vida eterna com o Senhor, para todo sempre. Que nesta noite, irmãos, que neste momento de estarmos diante do Senhor, diante da Santa Ceia do Senhor, a igreja possa tomar posse dessas revelações e colocar em prática tudo que o Espírito Santo requer de nós, para que possamos cada vez mais caminharmos com Cristo em todo o tempo. E lembrar da sua morte cada vez mais, em toda e qualquer situação que por acaso venhamos a passar, e a lembrar que o seu sacrifício foi pleno, perfeito, por mim e por você. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite, e que Deus continue com a sua aliança firmada conosco até a sua volta, e que nós possamos ficar diante dele também em todo o tempo.